paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Romero Marinho, eu sou presbítero da Igreja Pão da Vida e vamos dar continuidade aqui à nossa oração, nossa campanha de oração para o aniversário, o nosso 9º aniversário da Igreja Pão da Vida. Vamos falar um pouquinho hoje de crescimento espiritual. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Hoje o Brasil, ele tem 65 milhões de pessoas que se declaram evangélicos. Veja, uma nação nossa que tem 215 milhões de pessoas, 65 milhões já é um número muito expressivo. Mas será que essas pessoas realmente conhecem a verdade do Evangelho? Será que essas pessoas conhecem a graça, a salvação e todas as promessas que há em Cristo? É importante a gente se questionar sobre isso. Meus irmãos e minhas irmãs, Cristo, ele foi explicar a um grande mestre da lei, Nicodemos, sobre a necessidade de nascermos de novo. Nós precisamos nascer no Espírito. E no Espírito, nós precisamos crescer e evoluir. Quando nós somos bebês espirituais, nós precisamos de leite. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro falam disso nas suas cartas. Mas na medida que a gente evolui, a gente precisa de alimento sólido. Por isso que é muito importante nós termos contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma revelação muito importante para que tenhamos a dimensão, o que Deus quer para a nossa vida. Você sabe o que é que Deus quer para a sua vida? Está tudo lá na Bíblia. Tudo na Bíblia. Aqui é um livro completo. É um livro que tem orientações para todos os setores da sua vida. Então é muito importante que você conheça a Bíblia. O salmista, no Salmo 119, diz que é a lâmpada para os pés. Cristo, ele falou que você que quer construir uma casa sobre a rocha, você precisa ouvir a palavra. Hoje a gente ouve a palavra de Jesus através da leitura da Bíblia e obedecer. Como é que eu posso explicar minha fé para as pessoas sem conhecê-la? Sem saber o que é que Deus quer, quais são as promessas, quais são nossas atitudes, nossas reações diante das provocações da vida, diante dos desertos que nós passamos. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus com profundidade. Veja, a gente pega uma Bíblia dessa, a gente diz, como ela é grande, ela é muito difícil. É verdade, a Bíblia, ele tem algumas coisas realmente difíceis. O próprio apóstolo Pedro fala que o apóstolo Paulo fala situações que é difícil de entender. Mas hoje nós temos acesso a vários meios de conhecermos, de interpretarmos o que a Bíblia está falando. Aqui mesmo, na Pão da Vida, nós temos várias pregações, principalmente as das quintas-feiras, que mostram os detalhes e as doutrinas que a Bíblia nos traz para a nossa vida. Também nós temos acesso a livros, nós temos acesso a palestras, nós temos acesso a pregações e cursos que vão enriquecer nosso conhecimento e vai nos definir como devemos proceder, porque teremos mais facilidade de ler a Bíblia e entender todos os seus detalhes. A Bíblia, se nós lermos 3,5 capítulos por dia, nós teremos lido toda a Bíblia em um ano. Que maravilha! Esse livro, esse presente que Deus nos deu, é importante que nós leamos não só uma vez, mas várias vezes. Ele é um texto rico. Cada vez que eu leio um trecho da Bíblia, pode ser 10, 20 vezes, ele vai trazer muitas lições diferentes. Então não abra mão de você ler a Bíblia e instruir as pessoas amadas na sua vida, na sua família, sobre o conteúdo desse livro. Ele vai explicar sobre tudo, sobre suas finanças, sobre sua vida conjugal, sobre o seu relacionamento no trabalho, sobre o seu relacionamento no meio ambiente. Ele tem
principalmente seu relacionamento com Deus. Não abra mão de ler a Bíblia, porque você precisa de alimento sólido. E o alimento ele vai ficando sólido à medida do seu amadurecimento. Mas tão importante quanto ler a Bíblia é termos contato com Deus. O apóstolo Paulo, antes de ser servo do Senhor Deus, servo de Jesus Cristo, ele era perseguidor da igreja. Ele conhecia a Torá como poucos. Ele tinha tido um dos melhores mestres da Torá da época de Jerusalém. Mas ele não reconhecia que Jesus Cristo era o Senhor, porque ele não tinha intimidade com Deus. Ele apenas era um religioso. Ele conhecia a Bíblia, mas não tinha intimidade com Deus. Mas foi através de um contato, de um encontro na estrada de Damasco, onde ele caiu, ficou cego, depois ele começou a ver, é que ele realmente começou a buscar intimidade com Deus. Jesus também orientou 2 outros discípulos na estrada de Emaús, que eles estavam cegos, mas não cegos de visão, mas cegos espiritualmente, porque eles não conseguiam ver, e ele teve de buscar contato com Deus, com Jesus, na estrada de Emaús, para entender que aquela morte de Jesus era necessária para pagar os nossos pecados, para que tivéssemos acesso à salvação. Por isso, hoje, como é que nós vamos ter contato com Jesus? Através de nossas orações. É importante que nós tenhamos orações continuamente. Não devemos abrir mão de termos contato com o nosso Deus através de um diálogo franco, não ritualizado. Você não precisa ter palavras específicas, você não precisa ter um local específico, uma posição específica, uma roupa específica. É uma conversa de um pai com um filho, com intimidade, do jeito que você conversa com as pessoas mais amadas na sua vida. Então você precisa buscar intimidade com Deus. Você precisa estar lá para conversar, porque através disso você vai ser o conhecimento que você adquiriu, ele vai lhe posicionar em questões específicas da vida. A Bíblia não está dizendo se eu devo ou não vender meu carro, comprar um novo, mudar de cidade, fazer um curso, como é que eu devo me portar diante de um diagnóstico ruim. Nós devemos conhecer a Bíblia, mas sabemos que a orientação específica que nos vai ser dada naquela situação que estamos vivenciando, vai ser nos dada através do Espírito Santo, que vai ser fortalecido através das nossas orações. Conhecimento é importante, agora ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo que habita na vida de todo crente. Não abra mão disso. Nós, crentes, não devemos explicar aqueles que nos questionam a razão da nossa fé. Nós devemos, é uma ordem específica do nosso Deus, que é fazer discípulos por toda a nação. Ou seja, termos alunos. Como é que eu vou ter discípulos se eu não souber? Como é que eu vou ensinar alguém se eu não souber? Está lá, Mateus 28, 18 e 20. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então, Cristo ele faz essa transmissão de conhecimento, que ele é nosso mestre, é nosso professor, e nós temos que transmitir para as outras pessoas. E estarei sempre com vocês até o fim de todos os tempos. Não se preocupem, o Senhor vai guiar. Lógico que nós temos que ter professores aqui, pessoas mais experientes na palavra, mas nós temos que buscar essa intimidade para que nós sejamos enchidos com o Espírito Santo. A Bíblia lhe fala que pessoas, às vezes, eles entristecem o Espírito Santo, mas outras, elas são cheias do Espírito Santo para que possamos explicar àquelas pessoas o motivo da nossa fé, sabermos nos guiarmos diante das situações específicas e crescermos
para que outras pessoas venham também conhecer e proclamar que nosso Deus é o poderoso. Vamos fazer uma oração para nosso crescimento espiritual. Senhor Deus, Pai misericordioso, meu Pai Jirê, meu Deus de provisão, eu te peço, Senhor Deus, abre o coração de toda pessoa que está vendo esse vídeo para colocar no seu dia a dia a leitura da Bíblia, a oração, que isso seja uma prioridade na vida de cada um, Senhor. Eu te peço que isso daí seja uma necessidade, tal como os alimentos do corpo, que seja o alimento da alma. Senhor Deus, não deixe essas pessoas caírem no engano dos compromissos do cotidiano. Que esses sejam, Senhor, em segundo plano e que eles busquem em prioridade o reino dos céus. É esse, Senhor, que vai abastecer eles com sabedoria, entendimento, discernimento e que eles tenham, Senhor, felicidades de estar na Tua presença. Mesmo que o barco entre na tempestade, mesmo que a gente seja colocado na fornalha, mas que eles entendam que a Tua presença é muito importante, Senhor, é essencial para a nossa vida. Abençoa todos, Senhor. Abençoa com sabedoria, com a necessidade de Te procurar diariamente, com prioridade. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar com nossa campanha de oração e continue aqui com a Igreja Pão da Vida no nossa campanha de aniversário. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado.